Isaías 42 e o versículo 3 diz assim a palavra de Deus: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo. Amém? Amado Pai Celestial, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez até aqui. Louvamos por esta oportunidade, o privilégio de poder louvar e adorar o teu nome. E agora, Senhor, estamos diante da tua palavra. Fala conosco, abra nosso entendimento, ilumina nossa mente, para que possamos compreender a palavra do Senhor com a mente do Espírito. Que a tua palavra encontre em cada coração nesta noite uma terra fértil, que como boa semente, gloriosa e perfeita que é, pois a tua palavra é essa semente gloriosa, que ela possa cair em nosso coração e frutificar para a glória de nosso Deus. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Nós vamos estar meditando nesta palavra. E eu quero tomar como tema para a nossa meditação uma parte que está dentro do próprio versículo 3, quando disse o pavio que fumega. Eu quero falar sobre isso nesta noite. Quando nós olhamos para o capítulo 42 do livro de Isaías, nós vamos encontrar aqui um texto messiânico, ou seja, um texto que aponta para o Senhor Jesus, fala do Senhor Jesus, o servo do Senhor, como descreve Marcos no seu Evangelho.
Então esse é um texto messiânico, e ele aponta para o Senhor Jesus, sua obra, o que ele faria, sua morte redentora, o juízo que traria, enfim. E aqui diz algumas coisas no texto que lemos, no versículo, né, e ainda outros, que ele o que o Senhor fará e outros que o Senhor não fará. No versículo que lemos, a palavra do Senhor disse que ele, o Senhor Jesus, trará juízo. Haverá um tempo de juízo, mas há coisas que ele não fará, e uma delas é que ele não apagará o pavio que fumega. O que é isto? E eu quero chamar aqui a nossa atenção, porque há coisas importantes que a gente deve estar observando. O pavio que fumega, ou seja, o pavio é aquele pedaço de pano, e no Antigo Testamento, e já também nos dias de Jesus, usava-se muito linho para poder fazer este pavio, que sai de dentro da candeia para clarear. Fumegado quer dizer que ele está opaco, que ele está perdendo o seu brilho. Então a chama diminuiu, e essa chama está bem pouca. Então esse pavio, esse fogo, ele está opaco, ele não está trazendo mais aquele brilho que ele trazia outrora. E o Senhor disse: eu não vou apagar. Mas por quê? Em torno deste pavio costumavam se formar borras. E estas borras é que impediam que a luz ficasse brilhante, que a luz pudesse resplandecer e clarear o ambiente aonde estava. Quando esse pavio fumega, o que ele está dizendo? Que praticamente perdeu o seu brilho, a sua luz já não existe. E o que causa isto? Como eu descrevi agora, o que causa essa luz opaca, sem brilho, que é no pavio? São estas borras que vão se formando junto ao pavio. E o que fazer então diante disto? É preciso limpar, remover as borras. Esta é a primeira coisa. E é interessante que o Senhor disse que Ele não vai apagar esse pavio que está fumegando, mas também Ele não fará com que a luz brilhe além, enquanto estas borras não for removida. Pois bem, este pavio, ele simboliza a vida do crente. Ele simboliza a nossa vida, a sua vida. Esse pavio simboliza a nossa vida. Porque muitas vezes, por uma questão de descuido, o crente descuida da sua vida espiritual, descuida do seu relacionamento com Deus. E ao descuidar de sua vida espiritual, formam então estas borras que tiram o brilho. Quantos servos de Deus perdeu o seu brilho? O brilho da vida espiritual. Quantos estão com sua vida opaca? Quantos? Por quê? O pavio está lá. O pavio está lá. Ainda há algum fogo, mas o fogo já não brilha mais. O fogo já não reflete mais aquele brilho que clareia, que ilumina. Entende? Então muitos têm descuidado. E estas borras vão se formando, tirando, na verdade, o brilho de Jesus na vida das pessoas.
Algumas pessoas são crentes, mas já não traz mais em si o brilho. Alguns até perderam a alegria da salvação. Então é preciso remover estas borras, é preciso fazer com que elas sejam tiradas, para que o brilho volte novamente. Mas é uma coisa interessante, que estas borras, elas não causam apenas o opaco, elas não trazem apenas o opaco da vida da pessoa, mas é muito mais grave do que isso. E de acordo com algumas definições desta borra, deste pavio que fumega, há algumas definições a respeito deste fumegar. Primeiro, além da perda do brilho, isso causa também fraqueza espiritual. A pessoa perde brilho, enfraquece espiritualmente. Estas borras, este pavio que está fumegando, causa também desânimo na vida da pessoa, desfalecimento emocional e angústia. Então percebemos que a coisa vai muito mais além. Quando forram assim estas borras, então está dizendo que está fumegando. Esse fumegar representa, e isso aqui está definido dentro da palavra fumegar no seu original hebraico. Causa desânimo, causa frieza espiritual, causa desfalecimento emocional e angústia. Quantos estão vivendo assim hoje? Quantas pessoas, por causa disso, diante desta situação, ela antes brilhava, sua vida era fervorosa, era uma vida dinâmica, era uma vida alegre, mas aí houve um descuido, baixou-se a guarda, deixou de zelar da vida espiritual, deixou de cuidar da vida espiritual, então formou estas borras e desencadeou toda esta situação na vida da pessoa, começando com o perder do brilho do Senhor Jesus. É a primeira coisa, perder o brilho do Senhor. E quando se perde o brilho do Senhor, entra num processo regressivo, até chegar, muitas vezes, a uma situação quase que de total negação da fé. Mas uma coisa que o Senhor disse: eu não vou apagar este pavio que está fumegando. Isto fala de oportunidade. O Senhor está dizendo o seguinte: tem algum fogo aí, tem alguma luz aí, então você ainda tem oportunidade. Aleluia, aleluia. Tem oportunidade para você, meu irmão. Tem oportunidade, tem algum fogo aí, tem algum fogo. Então, se tem, o brilho vai voltar. O que precisa fazer é remover estas borras. Esta é a primeira coisa. E quem é que tem que fazer isso? Nós. Você. Porque aquilo que você pode fazer, o Senhor não vai fazer. O Senhor não vai fazer. Ouça, Ele vai te despertar para orar, mas Ele não vai te arrastar para orar. Entendeu? Ele não vai te arrastar para orar. Ele vai te despertar. O Espírito de Deus vai te despertar, mas Ele não vai te pegar pela mão como uma criança mimada e sair puxando você para te levar ao lugar de oração. Ele não vai fazer isso. Ele vai despertar. Ele vai te ajudar. Então é preciso
remover estas forças. Então, nós vimos aí que este pavio que sai de dentro da candeia e revela luz aos que estão do lado de fora, simboliza a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E que precisamos tomar cuidado para que não se forme borras em torno deste pavio, para tirar o brilho do Senhor em nossas vidas. Então, quando nós entendemos que há esta borra, o que a gente tem que fazer? Eu já adiantei alguma coisa. Então, o que fazer diante desta situação onde a pessoa está sem brilho? Está sem brilho. Porque ouça o que eu vou te dizer nesta noite: o Senhor te salvou, o Senhor te libertou e te deu o seu Espírito para que você possa brilhar, não como artista deste mundo, mas como luzeiros de Deus. Ele te salvou. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Ele te salvou, te deu o seu Espírito para que você possa brilhar como luzeiro de Jesus Cristo neste mundo de trevas, de pecado, de escravidão e miséria. A igreja de Jesus é diferente. A Bíblia diz: a vereda do justo é como a luz da aurora. Eu gosto disso, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você é justo em Cristo Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando perde-se este brilho, perde-se esta luz, é porque há borras. Existem borras. Então, o que fazer? A primeira coisa para fazer é reconhecer a situação, reconhecer o que está acontecendo e buscar remover as borras. A primeira coisa é reconhecer. Reconhecer o que está acontecendo. E com cada um, não transferir a culpa, não dizer que é culpa de A, de B ou de C, porque muitas vezes nós temos esta mania. Então, o problema sou eu, Senhor, sou eu. Então, remover estas borras. E como eu faço isso? Como que você faz? Primeira coisa, você precisa rever como está o seu relacionamento com Deus. Você precisa rever como é que está o seu relacionamento com Deus. Por exemplo, eu estou na bênção, está tudo bem comigo, eu estou na presença de Deus. Mas quando você olha, a realidade é outra. A pessoa não tem brilho. Uma coisa é dizer que tem o Senhor, e a outra coisa é refletir o brilho do Senhor. Então precisa rever como é que está. Como é que está o relacionamento com o Senhor? Como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha vida com o Senhor? Rever as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Entende o que eu estou dizendo? Quais são as minhas prioridades? A maioria dos crentes estão se preparando para viver na terra, estão construindo uma vida terrena. E nossa morada não é aqui. Nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem. Os irmãos entenderam? A qualquer momento o Senhor tocará a trombeta e dirá: desmontem as barracas, desmontem as cabanas, é tempo de caminhar. Então nós vamos rever nossas prioridades, rever como está a nossa vida com Deus. E o que quer dizer isso? Eu quero perguntar, você
você tem se aplicado à oração? Tem se aplicado. E eu falo, não é daquela oração na hora de comer ou na hora de dormir. Às vezes é que pega o prato e já vai até já. Senhor, muito obrigado por essa alimentação. Ou então a pessoa muitas vezes está tão com fome que depois de dar umas 2 garfadas, aí eu esqueci de orar. Eu não falo desta oração. Eu falo daquele momento em quando você vai para os pés de Jesus e fica lá. E aí você ouve Jesus dizer a seu respeito: essa pessoa escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. A melhor parte é quando você está aos pés do Senhor Jesus. Entende o que eu estou dizendo? Então, você tem aplicado a oração, a palavra, o testemunho, tem aplicado sua vida na oração, na palavra e na oração. Você tem testemunhado do Senhor. Ou muitas vezes tem mantido o seu coração nas coisas desta vida, buscado as coisas desta vida e não as que são de cima. Então a primeira coisa para remover as dores é reconhecer que o problema está em mim. Eu sou o problema. Eu preciso reconhecer. E a partir do momento que eu tomo esta atitude, o Espírito Santo de Deus me direcionará a levar-me a fazer o que deve ser feito, removendo todas as borras. Portanto, elas precisam ser removidas rapidamente, antes que a luz apague de vez e a escuridão tome conta da sua vida. Porque muitas vezes, quando a borra vai se formando, e eu lembro disso, porque eu já morei em casa onde a luz que dispunhamos era de lamparina ou candeia, e muitas vezes ela à noite ia formando aquelas borras e aquele fogo ia tornando-se opaco, fraco, e ele perdia o seu brilho, e quando chegava uma certa hora ele apagava, mesmo havendo combustível na lamparina. Precisamos rever. Deus está pronto a derramar da sua unção sobre nossas vidas. Oh, Deus está pronto. É promessa do Senhor derramar. É promessa dele. Mas precisamos fazer o que cabe a nós. E lembre-se, o que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Deus não vai fazer. Sabe, querido, Deus opera milagres. Ele ressuscita Lázaro. Ele vence a morte depois de 4 dias. Mas ele não remove a pedra. Ele não remove a pedra. Porque não pode fazer isso e muito mais, porque ele trouxe à existência as coisas que existem quando elas não existiam, mas ele na sua soberania decidiu não fazer assim. Então cabe a você e a mim fazer as coisas que nos compete fazer. A segunda coisa, depois de você inteirar-se da sua situação, colocar-se na disposição de mudar, de consertar, a segunda coisa importante é verificar a quantidade do azeite que tem na candeia, mas não por causa do azeite, mas por causa do pavio. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar. O azeite, evidentemente, aqui, ele simboliza a unção do Espírito, e é o azeite que mantém o fogo aceso. É o azeite que mantém o fogo aceso. Então esse azeite, ele fala da quantidade, da unção. E a quantidade do azeite dentro da candeia não fala do quanto você tem do Espírito. Aqui não é para falar
o quanto você tem do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de você. Por quê? Muitas vezes a gente olha assim: Senhor, dá-me o teu Espírito. Mas Ele já nos deu. Você tem o Espírito Santo, senão nem salvo você seria. Entendeu agora? Você já tem o Espírito Santo. Agora a questão é o seguinte: o Espírito Santo tem você? E quando eu aqui, lembra que eu estou usando como figura do crente o pavio. O pavio. Então eu vou examinar para ver se o pavio dentro da candeia está mergulhado no azeite. Entendeu? Não é a candeia cheia do azeite, é o pavio encharcado do azeite, que é o sangue. Não está entendendo? Alguns estão olhando espantado, mas entende o que eu estou dizendo? Muitas vezes oramos pedindo: Senhor, me dá o teu Espírito, mas eu quero mais do Senhor. Mas aí eu pergunto: o quanto o Senhor tem de você? O quanto Ele tem de você? Porque você já tem o Espírito Santo. Se você não tivesse, eu creio que nem aqui você estaria agora. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não poderia ter adorado o Senhor agora há pouco. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não poderia ter declarado que Jesus Cristo é o Senhor, porque ninguém pode declarar que Jesus é o Senhor, ninguém pode adorar o Senhor se não for pelo Espírito. Então você tem o Espírito. Agora a pergunta que faz aqui é: o quanto o Espírito tem de você? O quanto ele tem de você? O pavio tem que estar mergulhado no azeite. A candeia pode estar cheia até em cima, mas se o pavio não estiver dentro do azeite, não tem fogo. Deu para entender agora? Aqui, se nós não tivermos mergulhados na unção do Espírito Santo, não importa o quanto dizemos que temos do Espírito, não haverá fogo de Deus em nossa vida. Então a questão não é a candeia cheia, a questão é o pavio totalmente mergulhado, o pavio totalmente encharcado pelo azeite. A gente percebe na candeia, quando você pega um pavio novo, que ainda não foi usado, é necessário enfiar esse pavio todo dentro da candeia e esperar um pouco para que ele absorva totalmente o azeite e que esse azeite chegue lá em cima para que o fogo possa brilhar. Aqui nós precisamos estar totalmente mergulhados no azeite, na unção do Espírito Santo. O Espírito precisa nos ter por completo, e então o fogo de Deus vai brilhar através das nossas vidas. O quanto o Senhor tem de você, o quanto Ele tem de nós. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor, queremos o Senhor, mas Ele não tem nada de nós. Ele não tem nosso tempo, Ele não tem nossa atenção, Ele não tem nosso zelo, e muitas vezes Ele não tem nem nosso amor. Nós até cantamos, mas na prática não tem. Ele não tem nosso zelo, Ele não tem nosso amor, Ele não tem nossa vida, ou então Ele tem uma pequena parte da nossa vida. Nós devemos entender uma coisa: o Senhor não nos quer 99%. Ele não nos quer 99,99%. Ele nos quer totalmente.
Ele nos quer 100%. É o que disse o profeta. O Senhor disse através do profeta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus nos quer por inteiro. E ser por inteiro quer dizer que o pavio tem que estar totalmente encharcado com o azeite. A minha vida e a sua vida precisa estar totalmente encharcada com o azeite, com a unção do Espírito Santo de Deus. Entenderam? E por fim, o terceiro passo. Primeiro, reconhecer, buscar, tomar uma atitude. Segundo passo é se entregar por completo ao Senhor, estar mergulhado, não parte, não 99, mas totalmente mergulhado no Espírito Santo. Que o Espírito nos tenha por completo. E por fim, o terceiro passo é se humilhar diante de Deus. Nós vivemos num tempo em que o conceito, ou a questão da humildade, ou humilhar-se, para muitos nos dias de hoje, é sinônimo de fraqueza e de outras coisas. Mas o apóstolo Paulo diz assim: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Glória a Deus, aleluia. Humilhar significa reconhecer que você, de você mesmo, nada pode fazer. Quando você se humilha, você sai de cena. Quando você sai de cena, o Senhor entra. E quando Ele entra, querido, as coisas mudam totalmente. Você pode entender isso? Você crê nisso? Então vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Obrigado. Porque Deus se agrada dos humildes. Deus se agrada, Ele se aproxima dos humildes, Ele exalta os humildes, Ele revela as coisas grandes e ocultas aos humildes, Ele cuida dos humildes, e mais ainda, Ele habita com os humildes. É o que o profeta Isaías disse no capítulo 57, verso 15, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, que habita no alto e sublime lugar, que habita na eternidade, Ele habita na eternidade. Quando não havia nada, não existia nada, o trono de Deus estava estabelecido na eternidade. Esse Deus que habita na eternidade também habita com o contrito de coração. Contrição é sinônimo de humildade. Entende o que eu disse? Então, nos humilharmos. Nós precisamos, vivemos numa geração, como eu disse, que para eles acha que é humilhante humilhar. Fazendo um trocadilho. Mas é glorioso humilhar. É maravilhoso humilhar. Porque quando nós nos humilhamos, nos identificamos com o nosso Senhor. Quando nós nos humilhamos, nos identificamos com Jesus, que sendo Deus, existindo em forma de Deus, não buscou com usurpação, não buscou o seu direito de Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, humilhando a si mesmo. Quando nós nos humilhamos, nós nos identificamos com o Senhor. Precisamos ser humildes. E que as pessoas digam o que quiserem. Mas é os humildes, é com os humildes que o Senhor habita. E quando se há humildade, há disposição para mudar. Então, eu quero dizer algo.
lembre-se, amado irmão e irmã, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Não espere. Entende? O que é para você fazer, você deve fazer. E Ele já te deu condição para isso. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E é Ele que nos ajuda em nossas fraquezas. Então você tem o Espírito Santo. Então você precisa fazer. E o propósito dessa mensagem é chamar a nossa atenção. Chamar a nossa atenção para o tempo que vivemos. Para os dias que vivemos. Onde muitos crentes estão apagados. Muitos crentes estão com uma vida opaca. Muitos crentes estão vivendo uma vida que não transmite nada. Falta o brilho de Jesus. E vivemos uma geração onde os crentes têm vivido uma vida mais de acordo com os padrões deste mundo do que os padrões do céu. E a nossa referência ao céu, Jesus diz buscar as coisas lá de cima, aonde Ele está. Nosso padrão, nossa referência é o céu, porque é para lá que nós vamos. Nós somos peregrinos aqui, é para lá que nós vamos. É o padrão de lá que nós temos que adotar para as nossas vidas. Então, precisamos entender isso. E aí, chamar a nossa atenção para o tipo de vida cristã que nós estamos vivendo. Nós estamos revelando o brilho de Jesus. Nós estamos revelando. Esses dias, eu não acompanho, né, mas estava vendo a questão aí de apenas uma reportagem sobre a questão das Olimpíadas. E eles fizeram lá um negócio lá e tal, uma imitação da ceia, da Santa Ceia, aquelas coisas todas, e causou indignação, e a gente não pode realmente se conformar, pois a Bíblia diz que não devemos nos conformar com este mundo. Mas eu quero dizer, irmãos, eles só estão fazendo o que lhes é próprio. O que Apocalipse diz? Quem é sujo? Estão fazendo o que lhe é próprio. Estão fazendo o que é deles. O duro é quando a igreja não faz o que lhe é próprio. Os irmãos estão entendendo? Eles estão fazendo o que é deles. São servos de Satanás. São adoradores do inferno. Então estão fazendo o que lhe é próprio. E é uma forma deles provocar, chamar a atenção. Entendeu? Porque já sabe que estão condenados, irmão, se não se arrepender. Porque por mais que a gente entenda assim, mas se qualquer um arrependeu dos seus pecados, reconhece Jesus como Salvador, não importa o que tenha feito, Jesus perdoa, porque Jesus é maravilhoso, é só Ele para fazer isso. Acho que se fosse muita gente, a gente pensava logo como João e Tiago. Senhor, quer que a gente pegue para mandar fogo do céu e consumir? Não vai pensar que você não tem vontade de fazer isso. Lá no fundo a gente tem. Se a gente pudesse, Senhor, manda fogo e consome todo mundo. Mas Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito são. Então, se essas pessoas se arrependerem dos seus pecados, se humilhar, Jesus os perdoa, salva e escreve o nome deles no livro da vida, do Cordeiro. E quando Jesus arrebatar a igreja, vão também. Olha que coisa. Então eles estão fazendo o que é próprio deles. O diabo faz o que é próprio dele: mentir, enganar, roubar, destruir, profanar. Então, a gente não deve se assustar. E além de estar fazendo o que é próprio deles, o que eles estão fazendo só está servindo para uma coisa: encher ainda mais o cálice da ira de Deus. Os irmãos entenderam? Então eu nem vejo, na verdade, essas coisas. Eu nem vejo, eu vi os comentários e tal, etc. Mas eu nem vejo. Então, agora, como eu disse, é duro quando a igreja não faz o que é ser luz deste mundo. Revelar Jesus.
viver uma vida que honra e que glorifique o Senhor. É duro quando a igreja se une a esse tipo de pessoa e participa com elas. Isso é que é duro. Isso que é de entristecer. Amém? Caminhando aqui para o final. Então, precisamos, como eu disse, rever a nossa vida cristã, as nossas prioridades, e perguntar para nós mesmos, e que você pergunte para você mesmo, o quanto Jesus tem de mim, o quanto Jesus tem de mim, o quanto Ele tem de nós. Amém, amado? Precisamos rever isto. Lembre-se, o que você deve fazer, Deus não vai fazer. Ele não apagará o pavio que fumega. Que o Eterno nos abençoe com esta palavra. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. A Ele